lá. Vamos começar selecionando os slides. Olá pessoal, tudo bem? Enquanto eu monto as coisas aqui, mais uma aulinha para deixar gravada para vocês. Hoje nós vamos falar da escolha de cor sobre as próteses. Então, depois que nós fizemos a seleção, a prova da infraestrutura, do coping, seja ele de metal ou de zircônia, agora o protético vai aplicar a cerâmica de revestimento. Então, agora que ele vai dar cor, aquelas tonalidades para que o dente da prótese fique o mais parecido possível com o dente do paciente. Então, volto a frisar novamente que aqui a gente não vai criar nada, nós vamos simplesmente copiar o que tem na natureza. Então, para a gente conseguir passar essas informações para o protético, nós temos que conhecer algumas coisas que envolvem esse princípio de cor. O que é a cor, como a gente faz para escolher, como é que a gente faz para transportar para o protético o que a gente enxergou no dente do paciente, o que não é fácil. Então a gente vai conhecer aqui alguns princípios ópticos que estão envolvidos na percepção da cor e quais os fatores que podem interferir ou não na hora que a gente vai escolher a cor do elemento protético, se for um elemento, se for uma ponte fixa. Quando a gente faz, por exemplo, a escolha de cor do marcada inteira é muito mais tranquilo do que quando você vai fazer um dente só. Então a parte mais difícil é você fazer, por exemplo, um incisivo central superior e conseguir fazer com que ele passe imperceptível. O nosso trabalho ele é cada vez melhor quanto menos ele é percebido, né? Então, se alguém olhar para o dente do paciente, às vezes o próprio paciente não perceber a prótese, é que o nosso trabalho foi um sucesso. Então, todas as vezes que a gente vai escolher a cor, não existe assim um estudo científico sobre a escolha de cor, tá? Normalmente ela é muito pessoal, ela é totalmente empírico, né? Então, a maneira como eu olho percebo dentro do paciente é diferente do que outras pessoas olham. Então é uma coisa extremamente pessoal e empírico e temos que falar a mesma língua do nosso protético. Né? E muitas vezes a gente se frustra por causa disso. Por quê? Porque você escolhe a cor, faz a comparação com a escalinha de cores, acredita que a cor vai vir perfeita e quando vem do laboratório ele dá uma diferençazinha. Ou ficou mais claro, ficou mais escuro, ficou mais acinzentado, mais amarelo. Então a gente tem que estar sempre procurando melhorar nesse quesito. Tá? Então eu troco uma ideia com o protético. Hoje a questão do uso de fotos é fundamental. Tá? Não tem como você passar para o protético apenas anotado no papel. Você tem que fazer uma ou várias fotos de vários ângulos diferentes para que o protético consiga ver o que você está vendo. Então nós temos dois tipos de células no olho humano que, principalmente nesses dois tipos de células, que são os que conseguem fazer a percepção da cor. Tá? Então tem os cones, que eles conseguem separar as cores primárias, o verde, azul e vermelho, e temos bastonetes que dão a sensação do cinza, com o mais claro ou o mais escuro. Então nós temos essas duas tipos de células funcionando, temos que desenvolver nela essa técnica de escolher a cor. Tá? Então, por exemplo, a pessoa que tem daltonismo ele tem problema nos cones, porque ele não consegue distinguir as cores primárias. Tá? E algumas pessoas não conseguem distinguir os tons de cinza. Voltando lá na pessoa que tem daltonismo, né? Normalmente os cones não funcionam, em compensação eles têm um desenvolvimento muito grande dos bastonetes. Então, muitas vezes, pela tonalidade da cor, pela quantidade de cinza, eles conseguem distinguir uma cor da outra. E a cor só existe por quê? Porque tem luz. Tá? Se eu estiver numa sala totalmente escura, não vou ver nada, não tem cor. A partir do momento que eu acendo a luz, eu consigo enxergar o dente do meu paciente, consigo ver a cor do dente, se é claro, se é escuro, se é amarelo, se é acinzentado. Então eu preciso da luz, para ter essa percepção. Então aí os nossos cones, nossos bastonetes vão estar trabalhando na percepção, na visualização dessas cores. Então nós dividimos a cor em três partes, né? Matiz, croma e valor. O que é o matiz? Matiz é o nome da cor, tá? É a cor em si, vermelho, amarelo, azul, verde e tudo mais. Na escala que a gente vai usar, que é a Vita, que é a mais conhecida no mundo todo, esse matiz corresponde às letras A, B, C ou D. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai escolher na cor do dente vai ser o matiz. Nós vamos usar o matiz A,
que é mais alaranjado, matiz B, que é mais amarelado, matiz C, que é o mais cinza, ou o matiz D, que puxa mais para o vermelho. E o croma é a saturação, a quantidade de pigmentos que tem nesse matiz. Tá? Então, por exemplo, o amarelo claro tem menos pigmentos que o amarelo escuro. Então, o amarelo escuro ele é mais cromatizado do que o amarelo claro. Então, no dente, a gente vai ver que o terço cervical do dente, ele é mais cromatizado. Por quê? Porque que ele é mais... croma também é chamado de saturação, tá? Por que ele é mais saturado? Porque ele é uma menor quantidade de esmalte e esse esmalte é muito fininho, a gente consegue visualizar praticamente só a dentina. E a dentina é quem dá cor para o dente. Tá? Então, exemplo de croma, a gente vai pegar aí uma jarra d'água e vai colocar o refresco de groselha. Então, quando você coloca mais quantidade da groselha dentro da água, esse copo d'água vai ficando mais vermelho, ou seja, vai ficando mais saturado, ou vai ficando mais cromatizado. Então, quando a gente vai fazer a escolha de cor do dente, então a gente vai escolher primeiro o matiz, que é a letra, depois nós vamos escolher o croma, que é representado por números. Tá? Então, 1, 2, 3, a letra A tem o 3,5 e o 4. Então, por exemplo, vou escolher um matiz cinza, o cinza é a letra C. Então, já sei que eu tenho um matiz C e quanto que é a quantidade de croma. Eu comparo lá, por exemplo, é a C1, que tem menos croma, C2, C3. E mais um detalhe assim que dentro do mesmo dente pode ter várias nuances de cromatização. E a terceira a parte da cor é o valor, o chamado de brilho, é a quantidade de cinza que tem na nossa cor. Então a gente vai começar aí do branco até chegar no preto, passando por todas essas tonalidades de cinza. Então, quanto mais clara é uma cerâmica, tá? Ela reflete mais luz. Então, a gente fala que essa cerâmica tem mais valor. Quanto mais escura é a cerâmica, ela reflete menos luz. Então, a gente fala que ela tem menos valor. Então, muitas vezes nós temos escolhemos a matiz certa, o croma não tão certo e o valor não certo. Então, o croma e o valor eles são antagonistas. Então, quando eu aumento o valor, eu diminuo a cromatização. Tá? Então, a gente sai lá do preto e chega no branco, só que a gente tem N intermediários de cinza nisso aí. Então, a cor A1, por exemplo, tem um alto valor, mais próximo do 10. E o A4 põe um baixo valor, digamos lá que seja muito próximo do escuro. Então eu acertei o croma, acertei o matiz, que é a cor A. Agora coloco, por exemplo, um A1, que ele tem um croma menor e um alto valor. O dente volta a dar a impressão de ser mais claro. Então eu peço para o protético aumentar o croma e diminuir o valor. Sempre croma e valor são antagonistas. Tá? Então, uma A2 com excesso de brilho, excesso de valor, parece um A1. Tá? Então, preciso escurecer, entre aspas, né? Preciso cromatizar mais o dente do paciente. Eu peço para o protético passar do A1 para o A2 ou peço simplesmente para ele diminuir o brilho. Então, vocês vejam que nós temos aí milhões e milhões de células, né, que percebem matiz e croma e muito mais milhões que percebem o cinza. Como que eu faço para passar isso para o protético? É praticamente impossível eu conseguir descrever com palavras tudo que eu estou visualizando na cor do dente. Então a gente vai pegar as características principais do dente, vai anotar, vai fazer, normalmente vem já na guia do laboratório de prótese um espaço para você marcar a cor, vai colocar o máximo de detalhes possível e fazer as fotografias. Outra propriedade da cor que a gente vai usar bastante nos dentes é a translucidez. Então vocês imaginem que o esmalte ele é transparente, ele é translúcido, ou seja, a luz passa pelo esmalte. Quem dá a cor do dente é a dentina. Então, quanto maior a quantidade de esmalte eu tenho, maior o impacto nessa escolha de cor. Tá? Então eu tenho que observar qual é o grau de opacidade do esmalte do dente. Tá? Então, a gente faz essa analogia, você pega o copo com água e pode misturar, alguns autores falam do leite, outros do gesso, né? Você vai aumentando a quantidade
de pozinho de gesso ou de leite dentro do líquido, e ele vai ficando menos translúcido, vai ficando mais opaco. Então, lembre-se que eu vou ter a cor do dente, quem vai dar é a dentina, e sobre essa cor da dentina eu vou ter uma camada translúcida, que é o esmalte. Só que o esmalte ele não é uniformemente translúcido, ele pode ser mais ou menos translúcido. E alguns autores, caso o Tuati, o Miari e o Nathanson, falam que a translucidez é a quarta dimensão da cor. Então, voltando lá, nós temos o matiz, o croma ou a saturação, e o valor, que é o brilho, mais a translucidez. Então, aqui a gente escolhe a cor do dente, seria a cor da dentina, esse quadro vermelhinho, e depois nós temos uma camada de esmalte translúcido sobre a cor da dentina. Tenho que levar isso em consideração, porque dependendo da idade do paciente, o formato do dente, eu tenho uma maior ou menor quantidade de esmalte sobrepondo a dentina. Normalmente essa translucidez a gente percebe mais no terço incisal, né? Óbvio, porque daí na parte incisal dos incisivos e do canino nós não temos uma dentina sobreposta, nós temos somente esmalte, e esse esmalte é mais translúcido. Quanto mais jovem é o paciente, mais opaca é a dentina, então tem uma menor translucidez. A partir do momento que o dente vai se tornando mais maduro, a dentina satura e o esmalte fica mais translúcido. Então, muitas vezes, para a gente conseguir enxergar, a gente vai se posicionar atrás da cabeça do paciente, vai colocar o espelho sobre os incisivos e vai jogar a luz. Então, a gente consegue enxergar perfeitamente qual o grau de translucidez do dente. Então, isso aí eu preciso informar o protético, tá? Eu tenho, por exemplo, translucidez no terço incisal e tenho um halo bem definido, ou tenho uma mancha. Tira a foto, desenha, faz o desenho e mostra para o protético poder copiar o dente. Então, aí o dente jovem, né, você não vê essa definição ainda da parte translúcida do esmalte, né, você vê uma cor mais opaca. Aí você pega um paciente jovem, aí você consegue enxergar bem na borda incisal uma parte mais amarelinha, né, um contorno do dente. Aí você vê uma parte translúcida e depois você vê a opacidade provocada pela dentina. Aproveitando essa foto, observem lá que o terço cervical é bem mais cromatizado, é bem mais saturado do que o terço médio e muitíssimo mais saturado do que o terço incisal. Então, vocês têm que observar isso no dente para passar essas informações para o técnico de prótese. Paciente idoso, aí já gastou normalmente a borda incisal, então aí você já não, por exemplo, já esse paciente idoso não precisa se preocupar com essa questão da translucidez. Você pode fazer um dente mais uniforme, né? Deixa eu voltar um slide aqui, vocês vejam que ali nós temos aquela borda incisal bem recortadinha, mostrando os mamelos de esmalte, né? E no paciente idoso já não tem mais esse problema. Por quê? Porque esse dente já está gasto, ou seja, nós já temos uma recessão gengival. Então, toda vez que eu for passar essas informações, eu descrevo isso para o protético. Voltando lá às informações que nós vamos passar para o protético, nós temos que sempre pensar nessa tríade da estética. A primeira coisa que chama a atenção quando uma prótese não fica de acordo é o formato do dente. Então, o protético tem que acertar o formato do dente. Se o dente do meu paciente é quadrado, não adianta ele fazer um dente arredondado, triangular, vai chamar a atenção. Tamanho do dente também entra nesse dos formatos, tá? Se você faz um incisivo central maior que o outro, ele fica extremamente perceptível. O segundo fator que interfere na estética é a textura. Então, se eu tenho um dente com macro ou micro textura mais evidente do que o outro e o protético faz um dente extremamente liso, também vai dar diferença, até na questão da reflexão da luz. Se eu tenho um dente liso, ele vai refletir mais luz do que um dente texturizado. A hora que você bate o olho ali, você vai dizer, puta, a cor do dente está errada. Não era a cor que está errada, mas sim a maneira que você visualiza essa luz que reflete do dente, por causa da textura. E o terceiro item que interfere é a cor. Então, eu estou na dúvida se eu vou fazer um dente cor A1 ou A2. Antes de eu ter esse problema de cor, eu tenho que acertar forma e textura.
Acertei forma e textura, normalmente você não vai ter muito problema com relação à cor. Então vamos lá, o que mais que interfere na escolha da cor do dente? Primeiro, a moldura do nosso dente, né? Então, cor de pele, cor de olhos, cor de cabelo, tudo isso interfere na cor do dente. Então a gente vê uma pessoa da raça negra, você diz, poxa, os negros têm os dentes mais brancos. Não é que o dente dele é mais branco, às vezes o dente da pessoa negra é o mesmo A2 ou A3 que uma pessoa de pele clara tem. Só que a diferença é o quê? É o contraste que ocorre entre cor de pele, cabelo, cor dos olhos com o dente. Então, é uma percepção diferenciada que nós temos. E essa percepção é particular de cada um, tá? Então, o que nós temos que lembrar? Que o esmalte ele é translúcido, tá? O matiz dele é branco, com alto grau de translucidez. A dentina, ela é branco amarelado, permeado pelos vasos sanguíneos que estão dentro dos canalículos. Matiz final alaranjado, que é a nossa cor da escala cor A. Nós já vamos chegar lá na escala de cor. Então, nós temos lá duas estruturas diferentes, esmalte e dentina, e temos a conjunto do paciente, a moldura, né, que é o paciente em si. Tudo isso interfere na escolha. Aí nós vamos fixar no dente agora, vamos focar no dente. Então dividimos o dente em 3 partes. Temos o terço cervical, o colo do dente, onde o matiz é mais evidente, ou seja, onde o amarelo do dente é mais evidenciado, até porque tem uma menor quantidade de esmalte nessa região e a dentina ali, obviamente, vai ficar mais saturada. O terço médio, nós temos uma camada mais espessa de esmalte, aí ele interfere mais no croma, na área de saturação. E o terço incisal, que é praticamente de esmalte, ou seja, um elevado grau de translucidez e um matiz mais esbranquiçado. Então, divido o dente nessas 3 partes, começo escolhendo a cor por um desses terços, tá? Normalmente, eu particularmente gosto de começar escolhendo do terço médio. Terço médio, a gente escolhe o matiz, depois a gente vai escolher o croma. Mais uma propriedade que os dentes têm, que é a fluorescência, que é aquela propriedade que o corpo tem de absorver luz durante o dia, né? E daí no escuro ele brilha, tá? Então ele tem esse aspecto azulado. Bem claro isso, essas lâmpadas fluorescentes, normalmente aquelas compridinhas, né? Quando você apaga a luz, ela fica alguns milissegundos ali, é essa cor branco azulado e depois apaga. Então isso é a fluorescência. Tanto a cerâmica quanto a resina, quando a gente usa, tem que ter fluorescência, tem que refletir essa luz, por quê? Senão, quando você vai na balada que tem luz negra, vai dar esse efeito aqui, ó, tá? O dente que está lá com a resina ou com a cerâmica sem fluorescência, ele vai aparecer mais opaco, ele vai destoar. Então, as primeiras resinas compostas, quando surgiram, elas não tinham essa propriedade da fluorescência, tá? Isso lá quando eram resinas químicas na década de 80, 90. Então a gente ia para a balada onde tinha aquela luz negra piscando lá, você via onde tinha restauração, parecia que não tinha dente. Tá? Se a pessoa, por exemplo, tinha uma prótese de acrílico, ela parecia que estava sem o dente. Então era a hora da verdade quando se ia para as baladas. Hoje, normalmente, a maioria das resinas e das cerâmicas tem essa propriedade da fluorescência. E mais uma propriedade que nós temos que ver é essa da opalescência. O que é essa opalescência? Dependendo da maneira que a luz passa, esse dente ele forma um filtro seletivo e ele dá uma sensação de cor diferente, dá uma percepção diferente. Então, quando eu olho de vestibular para lingual, eu tenho uma percepção, quando eu olho de lingual para vestibular, eu tenho outra percepção. Então, aqui nessa figura, ele mostra bem esse efeito opalescente, lá onde tem o esmalte, onde ele tem essa cor mais azulada, fica com essa proporção mais azulada. Então, às vezes, a gente vê isso nas resinas compostas, né? Quando tem os pigmentos, você deixa um efeito azulado. Aí você diz assim, poxa, mas eu nunca enxerguei esse azul no dente. Não, esse é um efeito que dá no esmalte, realmente ele é difícil da gente perceber ele, mas ele, quando eu olho o esmalte de vestibular para palatino, ele tem esse efeito azulado.
tá? Então, quando eu consigo ver essa parte mais translúcida do terço incisal ali, eu vejo que ela tem uma cor mais azulada, por causa da opalescência. E se eu enxergar isso de lingual para vestibular, vou ver ela mais laranjada, tá? Esse efeito, ele é baseado na pedra opala, que dependendo do lado que a gente vê, ou ele é azul, ou ele é laranjado. Normalmente as cerâmicas, as resinas que a gente trabalha hoje também existe esse efeito opalescente. E esse, às vezes a gente coloca o pigmento para dar esse efeito no dente. Então agora a gente já viu um pouquinho da cor, como que funciona, né? Quais são as características que nós temos que prestar atenção na hora de fazer essa escolha. Agora a gente vai ver quais os fatores que envolvem essa seleção de cor. Então, desde o ambiente que nós estamos escolhendo cor até a hora que a gente vai conversar com o protético, como que a gente vai fazer essa comunicação para ele perceber a cor. Então, normalmente a gente vai fazer a escolha da cor no próprio consultório. Quando houver dúvidas, a gente vai chamar o protético no consultório para ele nos tirar a dúvida, para ele visualizar. O laboratório de prótese, muitas vezes, tem um ambiente próprio para fazer essa escolha da cor. O que é importante nesse local da escolha de cor? Que tenham cores neutras, tá? Então, nunca uma parede muito carregada de cor, tá? A gente vai pegar a cor neutra para que você não comece a fugir a tua concentração do que você está vendo no dente. Fazer com que o paciente remova a maquiagem e se a roupa dele for muito colorida, você põe aquele campo que a gente põe de proteção, né, o babeiro, também de cor neutra. Por isso que normalmente o babeiro ou ele é branquinho, ou ele é azulzinho, ou um verdinho claro, né? Ele nunca é de uma cor muito berrante. Para que isso não te chame a atenção e não te dê uma falsa sensação de cor. Só lembrando aqui que do ambiente, muitas vezes o paciente não gosta de ir no laboratório de prótese. Tá? Muitas vezes o paciente ele tem constrangimento por usar uma prótese e ele não quer que outras pessoas saibam. Tá? Então eles pedem às vezes até que a secretária saia do consultório para que eles possam tirar a prótese e se sentir mais à vontade. Então vamos respeitar essa dificuldade do paciente de trabalhar com isso. Tá? Então, se ele não quer ir no laboratório de prótese, você vai fazer a escolha da cor, vai tirar foto e vai passar isso para o protético. Fora o ambiente, o segundo fator que interfere na escolha da cor é quem está observando a cor. Então, nós temos essa maioria de capacidade de diferenciar a cor e não temos como passar isso para o protético. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm menos, né? Ou como a gente brinca, né? Quando perguntam para os homens qual é a cor, o homem diz azul, verde. Quando pede para a mulher, não, é azul claro, azul escuro, azul celeste, azul não sei o quê. Então, normalmente as mulheres são mais detalhistas nessa questão de cor, elas têm uma percepção melhor do que os homens. Pessoas que trabalham com essa questão artística de diferenciação de cor, é óbvio que vão ter muito mais facilidade de perceber as diferenças de tonalidades de cor. Então a pessoa que pratica pintura, que faz artesanato, ele já tem esse olho mais treinado, mais apurado do que eu, por exemplo, que não sei nem desenhar uma casinha com chaminé, né? Muito menos fazer pintura. Então a gente treina o nosso olho para passar essas observações para o protético. Importante para nós, observadores no escolher a cor, é que nós estejamos uma distância de mais ou menos 50 a 60 centímetros do paciente e que a gente não atrapalhe a passagem da luz. Tá? Então tem que fazer com que a luz incida da mesma maneira no dente do paciente na escala de cores que eu estou observando para fazer a comparação. Olhei para aquela cor, no máximo 5 segundos. Tá? Então vou pegar uma cor, por exemplo, vou pegar a cor A2 para começar. Coloco o A2, olho 5 segundos, tiro. Aí eu descanso os olhos. Normalmente a gente descansa olhando para um fundo azul.
Tá? Então, aí na Uniu, vocês olham para o jaleco do professor, que vocês descansam os olhos. Então, pego a cor A2, comparo, opa, acho que essa deu boa, deixo ela do ladinho. Aí eu vou pegar uma cor mais escura, vou pegar um A3 e vou comparar. Não, entre o A3 e o A2 eu fico realmente com o A2. Aí eu vou pegar uma cor mais clara, entre o A2 e o A1 eu fico com o A2. Aí você tem certeza que é aquela cor. E nunca escolha a cor numa vez só, tá? Você compare várias vezes. E às vezes até é bom você fazer em várias sessões diferentes. Tá? Então o paciente lá, eu sei que vou fazer a prótese nele, já está com a provisória, hoje é dia da moldagem. No dia da moldagem de trabalho, eu já posso observar e marcar lá no prontuário do paciente a cor escolhida. Quando o paciente vem fazer a prova da infraestrutura, eu confiro, eu marco de novo a cor para ver se bate com aquela mesma marcação que eu fiz na sessão anterior. Por quê? Porque às vezes você esquece, entre aspas, de ver a cor e vai ver a cor no final do dia. Aí você já está cansado, seus olhos estão cansados, às vezes a iluminação da sala já está deficiente. Tá? Então tudo isso interfere, por isso que é bom você fazer em várias sessões essa escolha da cor. Tá? O ideal é até que desde o primeiro dia de trabalho do paciente você já faça a escolha da cor, deixe marcado, quando você for fazer o núcleo, for fazer a provisória, você vai simplesmente repassando as coisas para ver se você não mudou a tua maneira de perceber a cor. Então quando a gente observa o paciente, observe lá o dentista segurando a escala na figura A, com a luz incidindo da mesma maneira na escala do paciente e você tendo o mesmo ângulo de visão. Na figura B, você já vê o dentista da maneira errada, por quê? Porque ali ele está fazendo com que incida sombra em cima do paciente. Né? Então, a posição da cabeça do paciente ali faz com que a incidência de luz atrapalhe na escolha da cor. A única coisa errada aqui é que vocês nunca vão escolher a cor assim com a escala inteira olhando para o paciente. Vocês vão destacando as palhetas da escala, faz a comparação individual uma por uma, e depois, quando dá dúvida, às vezes você pode pôr 2 ou 3 palhetas juntas, mas nunca a escala inteira como está nessa foto. Então vamos lá, fatores que interferem na escolha da cor. Já vimos o ambiente, já vimos o observador. O terceiro fator é o objeto que nós estamos observando, ou seja, o dente. Então, toda vez que eu vou ver a cor do dente, eu tenho sempre que pensar que a predominância de cor é a faixa amarelo-laranja, cores A e B. 90% dos casos, ou até mais, nós vamos resolver com essas cores A e B da escala, por causa dessa tonalidade amarelo-laranja. O dente que eu vou comparar a cor, ela tem que ter estrutura dentária original suficiente. Tá? Se o dente tem uma restauração muito grande ou várias restaurações pequenas, se já foi feito tratamento endodôntico, ele pode te induzir ao erro. Ele pode te levar a fazer uma escolha diferente. Outra coisa é a quantidade de placa. É óbvio, né, gente, que nós temos que fazer uma profilaxia com pedra pômides e água para remover todo aquele resíduo de placa bacteriana e de manchas que tem no dente. E outra coisa que eu tenho que fazer é umedecer tanto o dente quanto o dente da escala. Tá? Por quê? Porque a gente nunca vai ver o dente seco. Então vocês vão ver lá que na prova dos dentes, quem for fazer faceta, laminado, tem a prova seca e daí a prova úmida. Dá uma diferença muito grande. Então a gente vai posicionar a escala, vai jogar um pouquinho de água no dente do paciente e um pouquinho de água no dente da escala para fazer a comparação. Aí, além de eu comparar com os dentes vizinhos, né, eu começo a fazer a comparação com os dentes vizinhos, aí eu vou comparar com o dente homônimo do lado oposto. Então, por exemplo, eu estou escolhendo a cor do canino do lado direito. Eu vou comparar com o lateral e com o primeiro premolar do mesmo lado e vou comparar com o canino do lado oposto. E depois ainda vou ver com os dentes antagonistas. Ah, mas eu vou fazer clareamento. Então, primeiro você faz o clareamento para depois nós fazer a escolha da cor. Tá? Porque senão pode dar diferença. Lembra que a cerâmica ou a resina não clareiam. Quem clareia é só o dente.
Fiz a comparação com os dentes vizinhos, com o homônimo do lado oposto, com o antagonista, eu vou dizer, puta, mas deu diferença. Se eu comparar com o vizinho, vai dar uma cor. Se eu comparar com o homônimo do lado oposto, vai dar outra. Se eu comparar com o antagonista, vai dar outra. Por que dá essa diferença aí? Porque nós temos dentro da mesma boca várias tonalidades dos dentes. Aí que tem que entrar o seu bom senso. Né? Então, o canino, por exemplo, ele é mais saturado, tem maior cromatização do que os outros dentes. Então, interessante que o canino seja um pouquinho mais escuro, né? Um pouquinho mais saturado do que os outros dentes. Observe o desenho do dente do paciente, se eles têm aquela faixa de diferença de cor, ou ele é mais ou menos uniforme. Então, isso tudo você vai passar para o protético. E às vezes quando vem, você ainda vai precisar fazer uma correção na cor. Por exemplo, ó, tem que aumentar o croma. Tá? Sempre a gente vai escolher a cor mais clara, na dúvida. Por quê? Porque é melhor, muito mais fácil você aumentar o croma, você escurecer a peça, do que você clarear. Então voltamos lá, fatores que interferem na escala da cor. Nós vimos o ambiente, o observador. Deixa eu voltar lá que agora até eu esqueci a sequência, né? Vamos lá. Ambiente, observador e o objeto. O ambiente é a sala, a gente escolhe, o observador somos nós, o objeto é o dente. Quarto ponto, a fonte de luz. Então, normalmente a gente faz essa escolha ou no próprio consultório, ou na sala de espera. O importante é que tenha luz natural. Tá? Escolher a cor durante a noite nunca é saudável, porque você vai precisar só da fonte de luz artificial. Dependendo a cor o formato de lâmpada que você tem, se é LED, se é fluorescente, se é lente incandescente, vai interferir na cor, porque vai refletir de maneira diferente do dente. Então, de preferência durante o dia, numa sala que tenha luz natural. No consultório aqui onde eu trabalho não tem luz natural, mas na sala de espera tem. Leva o paciente lá na sala de espera. Tá? Se eu for escolher na cadeira, desliga o refletor, tira todas as interferências possíveis da incidência de luz. Tá? E voltando lá, que é interessante fazer várias tomadas, às vezes até em diferentes horas, e em diferentes condições de luminosidade, para que você tenha essa noção de que a cor vai mudar ou não. Né? Então, isso é o que a gente chama de metamerismo, que é uma diferença de percepção dependendo da maneira como você olha para o objeto. Hoje, a maior parte da fonte de luz é em LED, né? Dificilmente hoje você vai ter consultórios, ainda que tenham as luzes incandescentes, aquela que é bem amarelada, né? E que os LEDs sejam da cor branca, né? Que eles chamam de luz fria. E que normalmente é a mesma fonte de luz que tem no laboratório de prótese, tá? Porque se tiver diferença de iluminação do laboratório para o consultório, também pode ter alguma diferença na percepção da cor. O quinto fator que interfere é a escalinha de cores. Então, aqui a gente vai falar da escala Vita, porque a escala Vita é a mais usada no mundo, a escala padrão no mundo todo. Então, as limitações da escala são números reduzidos de matizes. No caso da Vita, nós temos 4 matizes. A diferença da temperatura de fusão e também da infraestrutura da cerâmica empregada na confecção da peça e da cerâmica na confecção da escala. Tá? O protético tem que ser informado o que vai ser o substrato da sua prótese. Se ela vai ser sobre dente natural, se ela vai ser sobre pino de fibra e resina, ou se ele vai ser feito sobre núcleo metálico. Por que isso? Por causa da quantidade do opaco que ele vai colocar para esconder esse substrato. Tá? Então tem que fazer essa informação. E a escala de cores ela é feita sem esse substrato. Tá? Como se fosse uma cerâmica pura. Muitas vezes a diferença de uma escala para outra. Várias das escalas compradas no Shopee, no AliExpress, deu diferença. Tá? Então essa escala Vita não é uma coisa barata, ela custa mais de R$1.000 hoje. Então você tem que ter uma escala confiável. Cuidado com essas escalas compradas na internet aí. A diferença da espessura da cerâmica. Então, quando o protético vai aplicar a cerâmica, ele vai
perguntar para você, ou você já vai informar se vai ser em cerâmica feldspática, se vai ser em silicato, se vai ser em zircônia. Dependendo da espessura, ele vai ter que aumentar ou diminuir o croma. Dentro das próprias cerâmicas, eles já vêm nessas quantidade de opacidade diferente, tá? Normalmente ela é de alta opacidade, média opacidade ou baixa opacidade. Então a mesma cor, por exemplo, eu quero um de silicato de lítio A2, tem o A2 de alta opacidade, de média opacidade e de baixa opacidade. Então essas informações são muito importantes para que o protético trabalhe com isso. O protético, que é o que trabalha todo dia com isso aí, ele consegue melhorar a quantidade de croma ou de brilho na peça de acordo com o que você pede. Tá? Então é muito importante essa comunicação com o técnico para saber o tipo e a quantidade de cerâmica que vai ser usado. Então esse metamerismo, como eu falei para vocês, é a mudança da percepção da cor dependendo da fonte de luz que incide sobre o dente. Outra coisa que nós não podemos fazer é usar a escala de cor de cerâmica para resina composta e de resina para cerâmica. Ou existe também aquela escala do acrílico, né, que é com a numeração 60, 62, 66 e tal. Há a conversão, tá? Então, por exemplo, a cor 66 corresponde ao A3, a cor 62 corresponde ao A2. Mas como as escalas de resina elas não são tão padronizadas como a escala Vita, pode haver uma dificuldade nessa conversão da cor. Então eu tenho que ter a escala de cor de cerâmica no meu consultório. Se eu for fazer prótese cerâmica, é óbvio que você vai ter que fazer esse investimento. Na Uniuv, a escalinha de cores, como já tivemos problema dela virar fumaça e sumir, hoje tem a escala de cores que fica lá na central de esterilização. Então, no dia de você fazer a escala de cores, você fala com a técnica lá, com a funcionária, que ela vai lhe entregar a escala e você vai ficar responsável pela escala. Aí você devolve lá para ela. Tá? Uma por causa da questão custo. A escalinha de cores da Vita, que é essa Vita Pan Classical Shade Guide, tá? Ordinais e matizes, que são as cores ABCD. A quantidade de saturação ou croma por números, 1, 2, 3, 3,5 e 4. A cor A é a única que tem 3,5. A cor D não tem o número 1, tem só D2, D3 e D4. Tá? E essa escala, nessa ordem que a gente usa, ela não considera o brilho ou o valor. Então tá aí a escalinha. Vocês vejam que ela vem com essas paletas assim, ó, A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4. Então ela não leva em consideração o valor, o brilho. Vem nessa montagem. Quando a gente leva em consideração o brilho, a gente muda essa sequência de montagem na escala. Então, os matizes que tem na escala, o A que puxa para o marrom, o para o laranjado, o B para o amarelo, o C para o cinza, o D para o vermelho. Como a tonalidade final da dentina, da dentição natural, é laranja, então você soma marrom mais laranja, cor A. Amarelo mais laranja, cor B, que a gente vai ver que a gente usa a maior parte das cores do dente nessas duas matizes, A e B. Croma 1 a 4, quanto menor o número, menor a quantidade de croma, tá? Então o 1 é menos saturado que o 2 é menos saturado que o 3 que o 4 e assim por diante. Então toda vez que eu preciso de uma cor mais saturada, eu vou usar um número maior. Quando eu preciso de uma cor com menos saturação, com maior valor, eu uso um número menor. Então essa é a sequência considerando o valor. Tá? Então a gente não vai montar no A1, A2, A3, A4, mas sim nessa sequência B1, que é a cor mais clara que tem nessa escala, daí o A1, B2, D2, A2, e assim vai até eu chegar ao C4, que é o mais escuro, o mais saturado, com o menor valor. B1 tem o maior valor, o C4 o menor valor. Essa escala padrão, ela não envolve os dentes clareados, aquelas laminados cerâmicos que são bem brancões. Aquilo lá é a escala Bleach, que são das cores clareadas.
Pela escala padrão da Vita, a cor mais clara que nós temos na escala é a cor B1. Então a gente vai tirar a paletinha para daí escolher, né? Sempre evita usar dessa forma a escala, tá? Porque isso aqui você bate o olho lá, parece que todas as cores dão certo, né? São todas iguais. Então você tira, compara, lembra lá que nós vimos que nós temos que molhar o dente, molhar a escala para ter essa percepção, sempre mais com a escala úmida. A grande maioria dos dentes está na cor AB, tá? Então sempre a gente vai deixar menos cromado possível, menos saturado. Então fiquei na dúvida entre o A1 e o A2, escolha o A1. Por quê? Porque se precisar saturar, o protético consegue aumentar o pigmento e escurecer a cerâmica. Se eu precisar clarear, ele vai ter que remover a camada superficial de cerâmica e fazer uma nova aplicação. Então sempre a gente tende a escolher a cor mais clara. E o sexto e último fator que envolve a escolha da cor é essa comunicação entre o dentista e o técnico. Tá? Então a gente vai fazer cursos, a gente vai ver vídeos, vai assistir palestras, ler artigos. E importante que o técnico também faça isso. Para quê? Para que a gente converse na mesma língua. Esse aprendizado de cores é um aprendizado constante, ou seja, toda vez que a gente vai ver a cor, não, esse deu certo, não deu certo, é importante dar o feedback pro protético, né? Tira uma foto escolhendo a cor, mas tira a foto para ele também quando deu tudo certo. Para ele ver, aquele dente que você fez, parabéns pelo trabalho, ficou legal, olha como ficou minha paciente, o paciente gostou e tudo mais. Então sempre é importante ter essa conversa, né? Porque normalmente a gente é bom em reclamar, né? Para descer o cacete nos outros a gente é bom, mas para elogiar é difícil. Então não, quando o trabalho é bem feito, temos que elogiar e temos que dar esse retorno para o paciente. Questão das fotos hoje, os celulares aí hoje fazem fotos praticamente profissionais. Então você tendo um bom celular, não precisa ter uma máquina profissional no consultório. Se tiver a máquina, melhor ainda. Mas se não tiver, faz com o celular mesmo, usa os afastadores, tira fotos de vários ângulos e mostra para o paciente. Quando for fazer a foto da escala de cores para mostrar para o protético, fiquei na dúvida entre esse e outro. Óbvio, gente, que quando você fotografa tem que aparecer o número da escala que você está usando. Tá? Então aqui, fotografei, apareceu o A3, apareceu o A3,5. Né? Porque às vezes o pessoal manda a foto só com o dentinho da escala sem identificar o que é. Aí o protético também não é mágico para descobrir. Né? Então posicionei a paleta da cor da escala, fotografa aparecendo o número que eu estou usando. Então você pode mandar assim para o paciente com várias cores, assim, estou na dúvida, o A3 ficou legal, mas o A3,5 também ficou. Aí ele já vê também o formato do dente, né? Por quê? Porque você tem que passar o máximo de informações para o protético, não só escrever, faça um dente cor A3. Você tem que colocar se a cervical é mais ou menos saturada, você tem trinca, você tem mancha de esmalte. Quando vai fazer a foto, deixa a escala umedecida, desenha no papel, né? Tá? E existe um aparelho que escolhe cor, que é o espectrofotômetro. Tá? Só que ele ainda não é de uso rotineiro em consultório. Alguns laboratórios de prótese têm esse espectrofotômetro. E além do espectrofotômetro ver a cor, nada ainda substitui o olho e a experiência do cirurgião dentista. Então, mesmo tendo aparelhinho, nós temos que treinar o nosso olho, adquirir experiência nessa parte da escolha de cor. Alguns ceramistas vão pedir para que o paciente vá até o laboratório, os pacientes nem sempre vão concordar com isso, né? Já falei isso para vocês, que às vezes eles não sentem a vontade que outras pessoas vejam a sua boca, né? Para muito como existem, né, até as piadinhas que o cara vai fazer o exame de próstata lá e daí a mulher vem filmar porque diz, no parto você filmou, né? Agora eu vou filmar você aqui. Então é uma coisa constrangedora para o paciente.
Outra dificuldade quando nós temos ceramistas em outra cidade. Então, vou mandar essa cerâmica para o ceramista lá de Ponta Grossa ou lá de Curitiba. Ele não vai ter como vir aqui em União da Vitória para ver a cor do paciente. Então, eu vou passar o máximo de informações possíveis, inclusive a minha opinião, o que eu acho que pode ser a cor do dente. Tá? Se o paciente permitir, vocês peçam a opinião da auxiliar, da secretária, né? Dá uma olhada, você acha que essa cor ficou melhor ou essa aqui, tá? Por quê? Porque às vezes eles têm um insight diferente do nosso ali e acabam te dando uma opinião que te ajuda na definição da cor. Então, pego o dente, faço o desenho esquemático, normalmente no papel do Protege já vem esse desenho do dente. Aí você desenha as faixas lá, terço médio, terço incisal, qual a cor que vai, qual a caracterização que tem. Um dente é mais saturado, outro menos saturado. Tem aquela parte translúcida de esmalte, não tem. Aqui vai uma cor A, ali vai uma cor B. Então, às vezes dentro do próprio dente já vai ter essas diferenças. E tendo isso aí, o protético tem condições de fazer todas essas modificações no dente para deixar ele o mais parecido possível. Inclusive nos blocos, quando é aqueles blocos para fezagem de CAD/CAM, a máquina faz um bloco numa cor só, porém um protético faz a caracterização do dente, a gente chama de maquiagem, para dar essa diferença da questão de cores e tudo mais. Esse aqui é o modelo do espectrofotômetro, tá? Esse Easy Shade da Vita, né? Aqui no Brasil quem vende é essa Wilcos, então você não é um aparelho muito barato, isso aqui está defasado, tá, gente? Essa foto já é um pouco mais antiga. Então esse espectrofotômetro, você calibra a cor dele através da incidência de raio de luz no dente. Ele vai fazer a diferença das tonalidades, então você tem uma série de recursos que você pode tirar ali do aparelho no computador, né? Então você divide o dente em terços, vê qual a cor do terço médio, do terço cervical, do terço incisal, com maior ou menor quantidade de cinza, que é o valor, a saturação. Você consegue caracterizar a distribuição de cor. Então é um aparelho assim, bem avançado, porém ele não é realidade de consultório, tá? Não é todos os consultórios têm isso. A nossa realidade ainda é pegar a escalinha de cores, fazer a comparação e passar para o protético. Então, no livro do professor Miranda e do professor Luiz Ramos Júnior, eles dão uma sequência técnica, que é mais ou menos a que eu uso no consultório, para fazer a escolha da cor. Então, vou escolher a cor, eu vou pegar o terço médio do dente, o centro do dente, e vou escolher primeiro o matiz. Então, entre a cor A, que puxa para o marrom, o B, que puxa para o laranja, o B para o amarelo, o C para o cinza, o D para o vermelho, escolher o matiz. Estou na dúvida do A ou B, fique com o A. Tá? Escolheu o matiz, aí nós vamos para o croma. Aí nós vamos pegar dentro, por exemplo, escolhi o A, vou pegar lá o A1, o A2, o A3, o A3,5, o A4 e ver qual se assemelha ao dente. Escolher a cor do terço médio do dente, agora eu vou para a cor cervical. Normalmente a cor cervical ela é mais saturada, tá? Tem um croma maior do que o terço médio. Então, por exemplo, eu posso fazer uma cor A1 no terço médio e um A2 no terço cervical. Escolhi a cor do terço médio, escolhi a cor do terço cervical, agora eu vou para a parte do esmalte. Agora eu vou observar se ele é translúcido ou não tem translucidez, se ele tem aquele halo mais amarelado, se ele tem a questão da cor ser mais azulada, né, a opalescência, vou ver a fluorescência, escolho a cor da parte cervical. Então eu posso ter, por exemplo, o terço médio A1, o terço cervical A2 e o terço incisal A1 mais translúcido. Desenho no papelzinho. Aí vou ver outras caracterizações, como trinca, linha, mancha, tal, e faço esse desenho com o maior número de detalhes possíveis para mandar para o protético. Chega lá, o protético vai aplicar a cerâmica e vai te mandar o dente para fazer a prova. Ou muitas vezes vai te mandar ele pronto,
depois que é aplicada a cor para fazer o brilho da peça, é aplicado o glaze, que é uma espécie de cerâmica líquida, que ele não altera a cor, ela simplesmente dá o brilho. Então ela altera o valor do dente. Toda vez que houver dúvida no croma, sempre pegar o croma menor, tá? Então, tu na dúvida entre o A3 e o A2, fica com o A2. Tu na dúvida entre o A2 e o A1, fique o A1, porque é mais fácil você precisar aumentar o croma e diminuir o valor do que eu ter que clarear o dente, ou seja, diminuir o croma e aumentar o valor. Sempre lembrando que croma e valor são antagonistas. Fiz as características individuais, eles podem ser feitos através da pintura extrínseca, que a gente chama de maquiagem da cerâmica. Os protéticos são muito bons nisso, tá? Eles fazem isso, eles podem nos auxiliar muito nessa questão da escolha de cor. Tá na dúvida? Chama ele, troca uma ideia, tira foto, conversa com o protético até chegar numa cor definitiva, né? Evite escolher a cor no final da sessão, principalmente se essa sessão for noturna, né? Comece escolhendo a cor. A primeira coisa que você faz quando o paciente chega, antes de começar a fazer o preparo provisório e tal, vê a questão da cor. Olhou a cor, 3 a 5 segundos, tira, pega outra cor. Eu tenho certeza que é a 2, então pegue a 3 e a 1 e compara. Por que isso? Porque às vezes vocês vão ver que às vezes você pega a escala, todos dão certo. Então você tem que ter maneiras de fazer a comparação. Dentes e dentro da escala umedecidos, molhados, né? Começamos escolhendo o matiz, então pego o matiz C, o matiz B, acertei o matiz, aí eu não mudo mais a letra, tá? Aí eu vou mudar o croma. Na dúvida entre o B e C, o correto é o B, por quê? Porque o A e o B são mais de 90% das cores. O C, o cinza, ele é mais sem vida, por ser acinzentado. Então, prótese anterior, normalmente a gente evita usar o matiz C, tá? Não ser que o dente do paciente seja muito acinzentado, tá? Porque como o cinza ele reflete menos luz, ele vai dar um valor baixo e um croma mais alto. Então, ele deixa a prótese meio mortona, assim, meio sem vida, meio sem brilho. Então, tá ali comparando, né? Então, vocês vejam na foto da esquerda que teria que aparecer um pouco mais do número da escala, né? Então, na dúvida entre o A e o B, fica pelo A. E o canino é sempre um pouquinho mais saturado, né? Então, pede opinião. Para o paciente também, tá? Dá o espelho para o paciente, ó, estou fazendo esse dente dessa cor, o que você acha? Normalmente o paciente vai dizer assim, não sei, doutor, o senhor aí que é bom nisso, escolha aí. Mas o importante é que passou pelo crivo do paciente, passou pela autorização dele. Na dúvida entre A e B, selecione o A, 70% dos dentes naturais estão nesse espectro amarelo-marrom. Sempre escolher um croma baixo, então a cor menos saturada com maior valor, para a gente poder aumentar o cromo e diminuir o valor, tá? Que é muito difícil, e sempre é bom ouvir as opiniões todas as vezes que houver dúvidas. Então a questão da cor é um aprendizado constante, é uma coisa bem empírica, varia de pessoa para pessoa, tá? Com o passar do tempo a gente acostuma com o croma e com o matiz, com o croma. Então você sabe, por exemplo, vou colocar uma cor A1, para esse paciente o A1 vai ficar muito claro. O paciente quer aquele dente bem brancão, aí o dente, o mais claro que você tem na escala é o B1. Aí você mostra para ele o B1 e diz assim, doutor, não tem mais branco que isso. Você fala, viu, aí vai ficar muito artificial, porque a gente vai para a escala bleach. Então a gente vai com o tempo, a gente começa a selecionar para o paciente já o que fica melhor, o que não fica. Isso é uma questão de dia a dia, de treinar o olho e a gente aprende, né? Graças a Deus a gente com o tempo vai ficando melhor, senão estava ferrado. Valeu então, gente, essa é mais uma aulinha, daqui um pouco vou disponibilizar a última aula, então agora volta para o protético para ele aplicar a cerâmica na cor que a gente pediu e ele vem para a prova. Então a última aula agora vem para a gente fazer esse ajuste funcional estético das próteses cerâmicas
E daí a última aula, né, para fechar o tratamento da prótese, a aula de cimentação, que é aquele que a gente fez ao vivo. Valeu, gente, até mais. Daqui um pouco nós conversamos de novo.